Seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Aumenta a preocupação com o avanço do mosquito da dengue no município de Rio Grande. Já são mais de 200 focos registrados em diferentes bairros da cidade. Um dado preocupante: mais de um terço dos adultos gaúchos atendidos na atenção primária à saúde apresenta sobrepeso. E ainda, o Rio Grande do Sul registrou o maior número de pedidos de demissão dos últimos 5 anos. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Aumenta a preocupação com o avanço do mosquito da dengue aqui no município do Rio Grande. Já são mais de 200 focos registrados em diferentes bairros da cidade. Além do risco da dengue, a chikungunya também acende o alerta, com novas confirmações no estado e uma segunda morte registrada neste ano. O mosquito Aedes aegypti segue se espalhando por diversas regiões do município do Rio Grande. Até esta terça-feira, foram identificados 233 focos do mosquito em 33 localidades diferentes, conforme a Secretaria Municipal da Saúde. Os bairros com maior número de focos são o Centro, com 38 registros, e a Vila da Quinta, com 36 registros. Mesmo com a proliferação do mosquito, o número de casos confirmados de dengue segue baixo no município. Foram 50 notificações na última semana, mas apenas 5 casos positivos. Todos de pessoas que contraíram a doença no próprio município. Os bairros com registros são Centro, Cidade Nova, Parque Marinha, Cassino e Ilha dos Marinheiros. Já em relação à febre chikungunya, o município do Rio Grande investiga 4 notificações. Uma já foi descartada e 3 aguardam resultado de exames. No estado, o cenário preocupa. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde confirmou o segundo óbito por chikungunya no Rio Grande do Sul. A vítima, um idoso de 87 anos. Ele era morador de Carazinho e tinha comorbidades. Já são 147 confirmados da doença no estado, a maioria também em Carazinho. A dengue também fez mais uma vítima fatal no estado. Um homem de 61 anos, de Alvorada. Já é a 6ª morte por dengue este ano no Rio Grande do Sul. As duas doenças são transmitidas pelo mesmo mosquito. Por isso, as autoridades reforçam: é essencial eliminar locais com água parada e buscar atendimento médico logo nos primeiros sintomas. E agora a próxima informação. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma grande operação contra fraudes bilionárias no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A ação chamada de Operação Sem Desconto acontece em 13 estados do país e também no Distrito Federal. Entre os alvos da investigação está o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que foi afastado do cargo por determinação judicial. Além dele, 5 servidores públicos também foram afastados. Os nomes dos demais envolvidos ainda não foram divulgados. Segundo a Polícia Federal, entre os anos de 2019 e 2024, foram feitos descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas, sem qualquer autorização dos titulares. O prejuízo estimado passa dos 6 bilhões de reais. Alessandro Stefanuto, que é filiado ao PSB, havia assumido o comando do INSS em julho de 2023, com a promessa de agilizar os processos e enfrentar a longa fila de espera por benefícios. Até o momento, ele não se pronunciou sobre a operação ou seu afastamento. Um dado preocupante: mais de um terço dos adultos gaúchos atendidos na atenção primária à saúde apresenta sobrepeso, segundo o novo painel do Observatório do Câncer. O excesso de peso é um dos principais fatores de risco para vários tipos de câncer. Veja agora os detalhes.
Mais de um terço dos adultos gaúchos entre 20 e 60 anos, atendidos nas unidades de saúde da atenção primária, estão com sobrepeso. O dado é de 2024 e faz parte da atualização mais recente do painel do Observatório do Câncer, desenvolvido pela Secretária Estadual da Saúde. A informação acende um alerta, já que o excesso de peso é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de vários tipos de câncer. O levantamento inclui agora uma aba específica sobre a prevalência do sobrepeso em diferentes faixas etárias da população atendida pelo SUS. Entre as crianças de 0 a 2 anos, o índice é de 7%. Já entre as que têm entre 2 e 5 anos, o percentual sobe para 9%. No grupo de adolescentes, a taxa chega a 21%. Segundo a Secretaria da Saúde, a principal causa do sobrepeso está no consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, salgadinhos e outros produtos industrializados. Estima-se que hábitos alimentares não saudáveis sejam responsáveis por cerca de 4% dos casos de câncer no Brasil, com destaque para câncer de mama, colo retal e de próstata. A alimentação e a nutrição são fatores de proteção fundamentais para evitar o problema de sobrepeso e da obesidade. Os dados foram coletados pelas equipes de atenção primária entre os anos de 2020 e 2024 e mostram que ainda é necessário ampliar o monitoramento. Menos de 30% dos usuários do SUS tiveram seu consumo de ultraprocessados registrado. E agora a próxima informação. O céu do Rio Grande do Sul foi palco de um verdadeiro show. O Observatório de Taquara registrou a chuva de meteoros líridas, que acontece em todo o ano no Brasil em abril. Foram cerca de 12 meteoros por hora entre a noite de segunda e a madrugada de terça-feira. Uma chuva de meteoros foi registrada na madrugada desta terça-feira aqui no Rio Grande do Sul. As imagens do espetáculo astronômico foram captadas pelas câmeras de um observatório espacial localizado em Taquara, na região metropolitana de Porto Alegre. O fenômeno ele aconteceu após a Terra passar por detritos que foram deixados por um cometa. Os meteoros foram classificados como líridas, que se caracterizam por serem rápidos e brilhantes e levam este nome por acontecer próximo à constelação de Lira. De acordo com informações do observatório, a taxa foi de em média 12 meteoros por hora. Ao todo, 20 câmeras de monitoramento foram utilizadas para registrar esse fenômeno, proporcionando imagens detalhadas. E olha só que interessante, o auge dessa chuva de meteoros foi atingido nessa madrugada, mas ainda dá tempo de testemunhar esse show da natureza que segue visível até o dia 30 de abril. Então fica aqui a dica para você ficar atento e conseguir contemplar esse fenômeno. Vamos falar agora sobre as informações do tempo para esta quarta-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, a tarde será de sol com muitas nuvens. Os ventos ficam em 8 km por hora. A umidade em 73%. A temperatura ficará entre 23 graus a máxima e 15 graus a mínima. Tarde de sol entre nuvens também em São José do Norte. Os ventos podem chegar a 8 km por hora. A umidade se mantém na casa dos 73%. A temperatura ficará entre 23 graus a máxima e 15 graus a mínima. Tarde ensolarada em Dom Pedrito. Os ventos ficam em 6 km por hora. A umidade em 57%. A temperatura ficará entre 25 graus a máxima e 12 graus a mínima. Em Camaquã, a tarde será de sol com aumento de nuvens. Os ventos ficam fracos em 4 km por hora. E a umidade em 58%. A temperatura ficará entre 25 graus a máxima e 14 graus a mínima. Tarde de céu nublado em Venâncio Aires. Os ventos ficam em 3 km por hora. A umidade em 68%. A temperatura ficará entre 26 graus a máxima e 12 graus a mínima. E agora a próxima informação. A cidade de Bagé, na região da Campanha Gaúcha, volta a enfrentar uma situação crítica em seu abastecimento de água. O nível da barragem da Sanga Rosa chegou a 5,9 metros abaixo da média, o pior índice registrado no município dos últimos 2 anos. Diante do agravamento da crise hídrica, o Departamento de Água, Arroios e Esgoto decidiu ampliar mais uma vez o racionamento na cidade. Desde o meio-dia de ontem, o fornecimento de água passou a ser interrompido por 15 horas diárias, até as 3 horas da madrugada.
Bagé segue com o sistema dividido em 2 grupos de bairros. O sistema é suspenso em dias alternados para cada setor. A medida substitui o esquema anterior que vinha sendo adotado desde o dia 10 de abril, com cortes de 12 horas. A última ampliação havia ocorrido em 31 de março, quando o nível da barragem estava 5 metros abaixo do normal. A falta de chuvas e a piora nas previsões meteorológicas foram fatores decisivos para o endurecimento no racionamento. A situação atual é considerada delicada. Nesta terça-feira, as medições apontaram 5,9 metros abaixo do nível médio na Sanga Rasa, 3,9 metros abaixo na Piraí e nível cheio na barragem emergencial. A Prefeitura orienta a população a economizar água e alerta que novas medidas poderão ser adotadas caso o cenário de estiagem persista. Agora a gente vai mudar de assunto e a gente vai falar de futebol. A terça-feira foi de fortes emoções para os torcedores da dupla Grenal. Os gremistas relembrando o passado com um novo treinador. Já os colorados levaram um susto com a atuação do time diante do Nacional. Com o início de jogo apagado, o Nacional abriu o placar aos 6 minutos. 4 minutos depois, o segundo gol frustrava os mais de 36 mil colorados que não acreditavam no que estavam assistindo. O Inter tentava reagir. Aos 17 minutos, o Wesley descontou, mas estava impedido. Em seguida, Valência foi derrubado na área, mas Bernabé também estava em condição irregular. Aos 37, foi a vez de Wesley ser derrubado na área, mas também impedido. Aos 42, mais um gol do Nacional. 3-0 em pleno Beira-Rio. 2 minutos depois, Wesley sofre pênalti e Alan Patrick desconta. Nacional 3, Inter 1. Na segunda etapa, a reação. Aos 21 minutos, Oscar Romero lança na área e Bernabé marcou o segundo gol. O empate veio aos 27 minutos com Fernando. Final, Internacional 3, Nacional do Uruguai também 3. O Colorado é líder do grupo F com 5 pontos, mas com uma partida a mais que Bahia e Atlético Nacional, que se enfrentam amanhã em Salvador. Pelo lado gremista, terça-feira foi de apresentação do novo treinador. De volta ao clube 20 anos depois, Mano Menezes teve o primeiro contato com o grupo de jogadores logo cedo, antes da coletiva. Reviu antigos colegas, conversou com jogadores e já começou a pensar no planejamento. A primeira ideia é manter o que foi feito para o Grenal como ideia inicial, vamos partir daí. E a partir dessa ideia começar a fazer melhoramentos naquilo que achamos que a equipe tem potencial para melhorar. Acreditamos que ela tenha esse potencial bastante grande. A estreia do novo treinador diante do torcedor na Arena ainda vai demorar. O Grêmio terá uma maratona de 3 jogos fora de casa na sequência. O primeiro amanhã, contra o Godoy Cruz pela Copa Sul-Americana na Argentina. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.